No episódio anterior, eu fiz um vídeo falando sobre essa bandeja aqui e que estava naquela prateleira ali embaixo daquela luz. E eu estava falando do desenvolvimento das mudinhas de rosa deserto com utilização de luz artificial. Dei alguns exemplos, mas eu também mostrei um problema que estava acontecendo com essas mudinhas aqui. Algumas não estavam com desenvolvimento muito bom e eu fui investigar o que estava acontecendo e percebi que algumas estavam morrendo, como essa daqui. Eu vou colocar aqui na mão, vou colocar umas duas aqui e vou te mostrar numa foto. Olha só o que estava acontecendo. E essas mudinhas elas estão morrendo por causa desse problema aí na raiz. Talvez você já tenha visto, talvez não. E por que é que as mudinhas morrem? O que é que acontece? Nesse vídeo eu vou te explicar qual é essa situação. Vou te mostrar como identificar o mais cedo possível e também vou te dar algumas sugestões e te mostrar como resolver esse problema. Então, são basicamente essas três coisas para esse vídeo agora. Então, talvez você já tenha visto, talvez não, mas é relativamente frequente a reclamação das pessoas de que elas plantaram sementes, plantaram numa bandeja, num coletivo, num copinho e poucos dias depois das mudinhas da semente ter germinado, já ter ali uma mudinha com 2 a 4 folhas, elas começam a morrer, começam a deitar, começam a apodrecer. E surge um monte de dúvidas o que estava acontecendo, se foi o clima, se foi uma adubação feita no momento errado, e o mais comum, se é uma doença. E da onde que vem essa doença, como resolver. O mais comum que mata as mudinhas são realmente as doenças. É muito raro você identificar alguém que tenha matado com um excesso de adubação. Existem algumas raras situações onde um ácaro pode atacar, mas o mais comum é essa situação em que aparece uma doença. E elas são, nesse caso aqui, é uma doença que é provocada por fungos. Eu consegui identificar aqui basicamente 4 gêneros de fungos que atacam não só as mudinhas de rosa do deserto, mas também mudas de várias outras espécies na horticultura, mudinhas de tomate, mudinhas de berinjela, abacaxi, mamoeiro, café, mudinhas de café, até eucalipto, uma quantidade enorme de espécies é atacada por esse tipo de doença, que é a doença do tombamento. A mudinha está ali desenvolvendo, bonitinha, de repente ela deita e morre. São esses gêneros de fungos, que é quando a gente vai pesquisar na literatura científica, os mais comuns são o Phytium, a Phytophthora, a Rhizoctonia e o Fusarium, que, na minha opinião, pelo que eu já li, o Fusarium é o pior, é o mais resistente a qualquer tratamento, é o mais difícil de tratar também. Um exemplo é o abacaxi, é extremamente sensível para essa doença. E as mudinhas de rosa do deserto também estão se mostrando bastante sensíveis a essa doença das raízes, que é causada por esse fungo, que é realmente difícil. Mas tem solução. Vamos lá ver quais que são essas opções. Só para te dar um pouco mais de detalhe o que acontece. Como eu mencionei, 4 tipos de fungos, podem acontecer alguns detalhes um pouco diferentes, mas o básico é que a mudinha começa a apodrecer as raízes ou sofrer uma constricção. Você vai perceber que a base da mudinha vai murchando. E então, justamente porque essa região entre a raiz e o caudex está murcho, ela vai deitar, vai tombar. Essa doença pode ser chamada de doença do tombamento, apodrecimento das raízes. Em alguns trabalhos, até em português, a gente encontra o nome de dumping off, que é o termo em inglês mais utilizado. E como identificar que o mais cedo possível que essa doença possa estar chegando nas suas mudinhas? Você vai observar uma situação em que aquele caudex pequenininho, novinho, que estava bem cheio, brilhante, ele começa a ficar um pouquinho opaco, um pouco murcho, e o desenvolvimento também fica mais lento. Esse é o primeiro sinal. Se for possível identificar logo no início, tem algumas opções para controlar o desenvolvimento da doença. É o que eu vou apresentar aqui até o final desse vídeo. Então continua comigo aqui para você entender qual é a solução. Só dando mais um detalhe sobre esses fungos que atacam. Essa é a doença mais comum que mata mudinha de rosa do deserto e várias outras plantas também, porque
esses fungos, eles são muito comuns. Eles estão presentes na matéria orgânica do solo, restos de folha, restos de poda que ficam aí no ambiente. E olha só o problema. O substrato que a gente utiliza, ele também é, na maioria das vezes, 100% orgânico. Às vezes a gente mistura uma areia, mas se esses fungos gostam de matéria orgânica e o substrato é matéria orgânica, o problema já começa por aí. Você vai entender como é que esse substrato pode estar interferindo. Então vamos lá, já falei o que está acontecendo, como identificar no início, vamos então para a parte de como resolver. E o que é que eu estou fazendo aqui? Para resolver o problema, as opções mais comuns é a utilização de um fungicida sistêmico. Existem alguns extratos vegetais que podem ajudar, mas em um ambiente como esse, dentro de um apartamento fechado, onde eu estou passando o dia inteiro, a maior parte do tempo, ou se você for utilizar também na sua casa, é perigoso utilizar um veneno, um agrotóxico. A parte tóxica do nome não é por acaso, porque é perigoso mesmo. Então eu resolvi utilizar esse produto aqui. Deixa eu aproximar para você ver. É a famosa água oxigenada. Mas não adianta utilizar de qualquer jeito, não vai resolver. E eu tinha algumas preocupações no início. A primeira delas é se eu não estaria jogando dinheiro e tempo fora. Então eu fui pesquisar para descobrir qual que era a melhor opção, se realmente faria algum sentido utilizar. E enquanto eu estava pesquisando, encontrei alguns artigos científicos, mas eu também achei um vídeo bastante interessante do canal Botânico no Apartamento, do Samuel. Vou te mostrar aqui quem que é. Você conhece, tem muita gente que gosta desse canal, o canal dele é muito grande. E ele também é biólogo, ele tem doutorado. E quando ele começou a explicar, eu tinha dúvida se isso realmente poderia funcionar. Então, eu achei uns artigos, achei a explicação dele e resolvi prestar mais atenção. Isso está fazendo sentido. Então, vamos lá. Eu observei toda a explicação que ele passou no vídeo dele, foi interessante, mas faltou alguns detalhes. Por exemplo, não tinha nada que definisse a concentração para a rosa do deserto e para esse tipo de doença do solo também. Eu encontrei em alguns artigos científicos concentrações do uso da água oxigenada que variavam de 0,05% até 3%. Só para você ter uma ideia, 3% é a concentração que tem na água oxigenada volume 10. Essa que eu estou utilizando aqui seria considerada o volume 200. Ela tem 30% de água oxigenada aqui, de peróxido de hidrogênio. Ou seja, ela é bem forte. Tem até alguns perigos em utilizar esse produto aqui, é um produto para laboratório. Mas foi muito bom ter encontrado porque foi barato, é barato, pelo menos dessa forma aqui. Mas ela pode ser também inflamável, pode ser explosivo e irritante. Então você pode perceber que quando ela está muito concentrada, assim, é perigoso utilizar, tem que saber diluir. Mas é uma substância extremamente comum que qualquer um encontra na farmácia, dependendo da concentração. E essa concentração é justamente a minha segunda dúvida. Como decidir entre essas várias opções? O Samuel utilizou uma determinada concentração para suculentas, ele deve ter testado lá. Para rosa do deserto, para essas mudinhas, eu decidi utilizar 0,15%. Isso seria equivalente a 50 ml da água oxigenada do volume 10, ou 5 ml dessa daqui, que eu estou usando para medir essa piceta de pastel. Esse negócio parece um conta-gotas, tem 3 ml, eu consigo pegar 5 ml fácil. Mas se você conseguir calcular direitinho, esse 0,15% vai te dar uma noção boa. Eu vou deixar na tela aqui do lado essas duas opções, com volume 10 e com volume 200. E vou deixar mais alguma outra informação com outros volumes aqui na descrição do vídeo para você. Mas então, qual que foi o efeito, qual que foi a ação desse produto sobre essas mudinhas? O que eu já vi acontecer, algumas pessoas já me mandaram foto, já me relataram esse problema, e muitas vezes acontece de morrer a bandeja inteira. Aqui é uma bandeja de 50 mudinhas, e eu já vi bandejas morrerem em 15 dias, todas as plantas. Já aconteceu comigo também. Então esse produto,
o efeito dele me mostrou que a primeira coisa que acontece é que o processo para. Ele impede que o fungo continue se espalhando e atacando todas as mudinhas. Isso já é um ótimo sinal. Sem contar que ele não deixa resíduo, não deixa cheiro. Então, para usar aqui nesse ambiente foi perfeito. Como é que eu estou utilizando? Já te falei a concentração, mas tem a frequência ainda. Eu estou utilizando a cada 2 dias. Então, de 2 em 2 dias, eu pego aqui um pulverizador como esse e aplico aqui em todas as mudinhas. Mas eu não aplico só por cima, não. Eu aplico de forma que vá realmente molhar o substrato inteiro. Eu praticamente parei de regar essas mudinhas. O que eu fiz foi toda a irrigação agora, eu utilizo essa solução de 0,15%. E eu costumo molhar as mudinhas todos os dias. Por conta dessa doença, eu reduzi, eu espacei essa rega, que é uma das medidas importantes, é você não molhar muito, também ajuda a não propagar o fungo. E fazer essa rega com essa solução foi o que resolveu aqui para mim. As mudinhas pararam de morrer, algumas que já estavam muito murchas, elas morreram mesmo, não tem volta. Talvez um fungicida sistêmico pudesse matar o fungo dentro do tecido da rosa do deserto e pudesse resolver. Mas seria perigoso aqui no ambiente, então não era uma boa ideia, não. A ação desse produto, da água oxigenada, ela é mais mecânica, ela é por contato, então não tem esse efeito sistêmico que teria um fungicida. Por isso que a frequência, usar de 2 em 2 dias, é extremamente importante para resolver esse problema aqui. Mas, como eu te falei, além do tratamento, uma coisa muito importante é a prevenção. Melhor do que ter que sair correndo para salvar as mudinhas é que esse problema não aconteça. Então eu vou deixar de brinde aqui algumas dicas de como prevenir esse problema. Antes de dar essas dicas aqui, algumas pessoas deixaram pergunta no vídeo anterior sobre o que são umas bolinhas verdes que eu coloquei aqui. Esse aqui é um adubo de liberação controlada, é um adubo tipo COT, esse aqui é o Basacote. E eu já coloco desde cedo, com 3, 4 dias eu já coloquei esse adubo aqui. Eu vou até te mostrar um pedacinho de um vídeo onde eu mostro mudinhas bem desenvolvidas. Eu já faço dessa forma há bastante tempo, elas desenvolvem super bem, não morre, não intoxica, e é por isso que eu tenho certeza que posso utilizar esse adubo desde cedo, que não tem problema. O que matou as mudinhas, começou a matar, foi realmente a doença aqui. Entre essas prevenções que eu decidi te mostrar aqui, são 5. A primeira delas é utilizar sempre materiais limpos. A bandeja utilizada tem que estar limpinha. Esse foi um dos erros que eu cometi aqui. Deixa eu até deixar claro aqui para você qual foi o erro. O meu principal problema aqui foi o substrato utilizado. Eu estava com um saco de substrato que ficou encostado no chão, tomou chuva, estava num ambiente que pudesse acontecer alguma contaminação. Além disso, eu ainda misturei com uma porção de casca de arroz que eu consegui em um viveiro com um amigo. E essa casca de arroz estava do lado de uma pilha de esterco. Na hora eu olhei, desconfiei, mas eu queria deixar esse substrato bastante leve, bastante drenado, justamente pelo ambiente aqui que não circula muito ar, não ia secar muito bem. E essa casca de arroz também poderia estar contaminada também pelo ambiente de um viveiro com um monte de planta, resto de planta no chão. Então eu tenho certeza que o problema veio do substrato, a bandeja também pode ter sido um dos problemas. Então, usar sempre materiais limpos, se for utilizar uma pazinha para segurar o substrato, tem que estar tudo muito bem limpo para ter certeza de que não está trazendo contaminação aqui para suas mudinhas. A segunda dica, eu já comentei sobre o substrato, é utilizar a ONG Seed de ótima qualidade. Se você tiver dúvida, existem alguns métodos para esterilizar esse material, ou com calor, que é o melhor, ou algumas formas químicas, para você ter certeza que não tem nenhuma contaminação de micro-organismo, de doença que possa atacar as suas mudinhas. A terceira dica é utilizar água de boa qualidade. Não é tão comum
quanto a doença que vem pelo substrato, mas pode eventualmente acontecer da água trazer algum micro-organismo quando ela não é tratada, quando vem direto de algum rio, pode acontecer também. A quarta, utilizar sementes de boa qualidade também ajuda. Uma semente que está mais novinha, vigorosa, que vai ter um bom desenvolvimento, ajuda até com que essas mudas consigam fugir e se salvar de alguma doença quando o desenvolvimento está muito rápido, está robusto. E a quinta é plantar na época certa. Mesmo que a semente esteja ótima, todos os materiais estejam ótimos, se a época do ano estiver mais fria, a mudinha vai ter um crescimento tão lento, com tanta dificuldade, que qualquer fungo que esteja ali no ambiente, nosso ambiente é cheio de fungo, vai ser capaz de pegar aquela mudinha e impedir ela crescer, vai conseguir atacar essa mudinha logo no início do desenvolvimento, por causa desse tecido tenro, cheio de água, macio que ela tem, os fungos adoram. Essas 5 dicas aqui de prevenção, elas são as principais, mas é bom lembrar que se for em um viveiro de produção, se for um produtor, se você estiver querendo iniciar um cultivo, uma produção em uma escala um pouquinho maior, a prevenção tem uma quantidade de detalhes muito maior do que essa que eu estou te falando aqui. Existem uma quantidade de detalhes profissionais que a maioria das pessoas nem acredita. Um deles, por exemplo, o uso de lava-pés, que é um recipiente que é colocado na entrada da área de cultivo, para você não entrar com o pé sujo, levando algum fungo, alguma coisa assim. Então, geralmente tem uma solução ali para descontaminar o calçado. Além dessa, tem uma infinidade de outras dicas que são utilizadas em viveiros, em viveiros profissionais. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e deixa o seu like, se inscreve no meu canal e até o próximo vídeo.